pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos, segunda série. O que a gente vai trabalhar hoje? Alguns exercícios a respeito de inequações que nós trabalhamos em sala essa semana. Vem comigo então. Trabalhamos primeiro a ideia da equação exponencial. Vimos duas maneiras, de resolver a equação. A gente consegue tornar as bases iguais e aí a gente podia igualar os expoentes. E em alguns momentos a gente tinha que utilizar um recurso, que era justamente o quê? Substituir por uma outra letra para cair numa equação do segundo grau ou do primeiro grau. Então, na verdade, era uma assistência que a gente tinha. Agora a gente começou a trabalhar a ideia da inequação, ou seja, da ideia da desigualdade. Coisas desse tipo, que eu mostrei para vocês em sala. 2 elevado a x mais 1 ser, por exemplo, maior ou igual a 16. O funcionamento da inequação é semelhante à equação. Só que o detalhe é que é uma desigualdade e não uma igualdade. Ah, professor, então a gente utiliza o mesmo raciocínio. Vamos tentar tornar as bases iguais. Exatamente, 16 é o equivalente a 2 à quarta. Beleza. Aí o que a gente aprendeu? Eu tenho que analisar a minha base. Se a minha base, galerinha, for um número superior a 1, eu simplesmente vou pegar os expoentes e vou manter o sinal da desigualdade. E vou resolver normalmente, Quer dizer, então, que x mais 1 tem que ser maior ou igual a 4. Ou seja, x teria que ser maior ou igual a 3. Significa que qualquer valor igual ou superior a 3, se eu substituir aqui, nessa desigualdade, eu tenho que 2 elevado a x mais 1 vai ser superior a 16. Tá, professora, a gente lembra disso. Só que tinha um detalhe. Eu mostrei para vocês que, em alguns momentos, a minha base, por exemplo, vou botar assim, x mais 1 maior ou igual a 1/16, por exemplo. Professor, a gente faz a mesma ideia. Beleza, 1/2 já estava escrito na forma mais simples, fatoradinha. Só que 1/16, professor, eu sei que é 1/2 elevado à quarta. Porque quando eu fatoro 16, é 2 à quarta. Ótimo. O que eu preciso observar? A minha base. Eu mostrei para vocês que se a minha base for um número entre 0 e 1, quando eu for pegar os expoentes, eu tenho que inverter o sinal dessa desigualdade. Então, x mais 1 passa a ser menor ou igual a 4. Ou seja, x teria que ser o quê? Menor ou igual a 3. Lembram por quê? Eu mostrei para vocês bem assim, só para vocês lembrarem, não custa nada. Eu falei, gente, quando a gente tem assim, 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Aí eu perguntei, galera, quem é o maior? Aí vocês falaram na hora, professora, 2 ao cubo, que é 8. Aí eu perguntei, então quer dizer que a gente pode concluir que quanto maior o expoente, maior será o resultado da potência. Aí vocês responderam, isso. Aí na mesma hora eu falei, galera, e se fosse assim, meio ao quadrado e meio ao cubo? Fala pra mim, quem você acha que é maior? 1/4 ou 1/8? Aí todos vocês falaram, professor, 1/4. Ou seja, aquele raciocínio que você estava tendo iria por água abaixo. Por quê? Porque você acabou de falar para mim que quanto maior o expoente, maior o resultado da potência. Aqui, quanto maior o expoente, menor foi o resultado da potência. Porque a minha base era algo entre 0 e 1. Então, o detalhe que a gente tinha que observar é a base. Se ela tiver maior que 1, beleza, eu mantenho o sinal da desigualdade. Se aqui tiver maior ou igual, permanece. Em compensação, se ela tiver entre 0 e 1, eu tenho que lembrar de inverter o sinal da desigualdade. Beleza? Vamos exercitar isso aqui. Resolva as inequações. A primeira ideia que você tem é, professor, a gente sabe muito bem que existem propriedades de potência. Vamos escrever aqui que não custa nada a gente relembrar? Uma das propriedades de potenciação que a gente viu desde o nosso sexto aninho é que, por exemplo, 2 elevado a x elevado ao quadrado, eu sei que isso aqui é o equivalente a 2 ao quadrado elevado a x, que não importa, se vai ficar o x ou o 2 dentro ou fora. E eu sei que, pela propriedade de potenciação, eu multiplico os expoentes. Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. O que eu estou querendo dizer? Olha só, eu tenho os expoentes x menos 7 e x. Ah, professor, então eu posso dizer que isso aqui é 2. Olha a lei distributiva, galerinha. X vezes x, x ao quadrado. 7 vezes x, 7x. Maravilha.
Tá, professora, só que 1024avos, como é que eu transformo na base 2? Observação, você sabe que 2 a décima é igual a 1024. Então, propriedade de potência, você sabe que um número elevado a um expoente negativo é o inverso dele elevado ao mesmo expoente positivo, ou seja, 1 sobre 1024. Ah, professor, já entendi onde você quer chegar. Você quer dizer que 1 sobre 1024 equivale a 2 a menos 10. Perfeito. Galera, olhem, observem a base. A base, ela é superior a 1. Então, quando eu for comparar os expoentes, olha só. Quando eu for comparar os expoentes, eu mantenho o sinal desta desigualdade. Ah, professor, então fica x ao quadrado menos 7x menor ou igual a menos 10, numa boa. Arruma a equação x ao quadrado menos 7x mais 10 vai dar menor ou igual a 0. Beleza, prof. Para eu resolver uma inequação, a gente sabe que a gente pode resolver como se fosse uma igualdade, encontrando zeros, né, ou raízes. Vamos lá. B ao quadrado menos 4ac. Professora, 49 menos 40 dá quanto? 9. X, então, é o oposto de B, mais ou menos a raiz de 9, que dá 3, sobre 2 vezes 1. Opa, eu tenho aqui x' e x duas linhas. 7 mais 3 dá 10, por 2 dá 5. 7 menos 3 dá 4, por 2 dá 2. Professor, a gente tem duas soluções então, x igual a 5, x igual a 2. Cuidado, isso aqui é uma desigualdade, gente. Então é o estudo do sinal. Vamos lembrar? Eu sei que a concavidade é voltada para cima. Por que mesmo? Porque olha lá meu A, ele é positivo. Eu sei então que aqui vai ser 2 e aqui vai ser 5. O símbolo é de menor ou igual, então bolinha fechada. O que a gente já aprendeu? Olha lá, olha o gráfico, galera. À esquerda de 2 ou à direita de 5, ele está todo positivo. Em compensação, entre 2 e 5, ele está absolutamente todo negativo. Como ele quer que seja menor ou igual, como que eu vou escrever a solução, professora? X pertencente aos reais, tal que o meu x ele vai ser maior ou igual a 2 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 5. Ele não pode passar disso. Belezinha? Todo mundo numa boa? Vamos para. Esse aqui eu fiz com a base 2, ou seja, maior que 1. Olha o próximo. Mantenha o sinal. Esse aqui eu quero que você pense um pouquinho. Professor, já está tranquilo. Propriedade de potência, lei distributiva. Então, vamos lá. Aqui fica 3 elevado a x ao quadrado sobre 2, menos x sobre 2. Aqui eu sei que, se eu simplificar, é o equivalente a 1/3 elevado a x menos 3. Aí vem a dúvida. Professora, as bases não estão iguais. 1/3 e 3 não está igual, não. Vamos transformar tudo para a base 3? Vou deixar, ver se eu posso escrever assim, pessoal. Tá tudo no mesmo denominador, Vem comigo, isso aqui, é 3 a menos 1, 1/3, elevado a x menos 3. Lei distributiva, você tem então 3 elevado a x ao quadrado menos x sobre 2, maior ou igual a 3 elevado a menos x mais 3. Vou olhar para os expoentes e esquecer o sinal da desigualdade, porque ele vai se manter. Então, eu tenho que x ao quadrado menos x sobre 2 tem que ser maior ou igual a menos x mais 3. Beleza? Beleza, prof. Vamos arrumar essa equação, então? Posso passar esse 2 para lá multiplicando? Pode. Então, eu fico com x ao quadrado menos x maior ou igual a menos 2x mais 6. Vamos organizar essa equação. Vamos trazer todo mundo para o mesmo lado. Vamos deixar do lado de lá 0. Isso aqui eu já sei que vai dar x ao quadrado mais x. Menos 6 maior ou igual a 0. Vamos achar as raízes? b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui vai dar menos 24 mais 1, 25. X é o oposto de b, mais ou menos 5 sobre 2 vezes a. Você vai ter o x' e o x, duas linhas. 6 por 2 dá 3. Opa,
negativo, né? Esqueci do menos 3. Menos 6, menos 1, menos 6, 5, menos 6, dividido por 2, menos 3. E menos 1 mais 5, 4, dividido por 2, 2. Ah, professor, é o mesmo raciocínio, então? Exato. Concavidade voltada para cima. Aqui, quem é? Bolinha fechada. Menos 3, bolinha fechada, mais 2. Positivo, positivo, negativo. Ah, professor, ele quer que seja o quê? Positivo. Então, ele quer que eu pegue essa parte positiva e essa parte. Ou seja, solução. X pertencente aos reais está o quê? X, ele é menor ou igual a menos 3. Ou então, ele vai ser maior ou igual a 2. Beleza? Repararam que o exercício 1, a base já estava como sendo uma base superior a 1. Esse aqui ele apresenta uma base, na verdade, como 1/3. Aí você pode botar na base 3. Olha essa, vamos melhorando. A gente fez 2 modelos em que vocês eram capazes de observar, né, cada lado da desigualdade e conseguir escrever com uma base 2, uma base 3, uma base 1/3 e assim por diante. Vamos lembrar de propriedades. Vocês sabem muito bem que 3 elevado a 2x vezes 3 elevado a 2 é o equivalente a 3, olha lá, mantém as bases e soma os expoentes. Beleza? Ah, professor, então a gente pode fazer para todo mundo. Exato, ó. 3 elevado a 2x vezes 3 ao quadrado menos 3 elevado a x vezes 3 ao cubo maior que 3 elevado a x menos 3. Deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Ficou muito feio. Aqui, ó. 3. Galera, isso aqui a gente sabe que é o equivalente a isso aqui, ó. Porque eu multiplico os expoentes, propriedades. 3 ao quadrado dá 9. Aqui dá 27. 27 vezes... Deixa eu botar aqui, ó. 3 elevado a x. Traz para cá, menos 3 elevado a x, mais 3 maior que 0. O que eu quero que vocês observem? Eu tenho 3 elevado a x, 3 elevado a x, 3 elevado a x. Onde tiver 3 elevado a x, eu vou substituir por outra letra, k. Então, vamos lá. 9k ao quadrado menos 27... Opa, menos 28, né? Vamos botar logo aqui, ó. Menos 28k, por quê? Tenho menos 27 com menos 3. Mais 3 tem que dar algo maior que 0. Prof, vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Todo mundo comigo, numa boa? Tranquilinho? Só substituir por uma outra letra para facilitar os cálculos. Vou fazer o delta aqui, professora. Quando eu faço esse delta, 784 menos 108 dá 676. E adivinha qual é a raiz de 676? 26. Então, vamos lá. Os valores de K. K é o oposto de B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. 2 por 2 dá 1. 54 por 2 dá 27. Certo? Tá, professora, mas esse é o valor de quem? De K. Então, 3 elevado a x, que é o valor de K, vale 1. Ou então, 3 elevado a x, que é o valor de K, vale 27. Aqui é 3 ao cubo. Então, x é igual a 3. Beleza? Cuidado. E aqui, x seria igual a quanto? 0. Tá? Mas isso se fosse uma o quê? Uma igualdade. É uma desigualdade. Ah, professora, então vamos lá. Ó. X, concavidade para cima. Quais são os zeros? 0 e 3. Eu sei que a direita aqui é positivo, a esquerda aqui é positivo. Entre é negativo. O que ele quer? Que seja positivo. Então, ele quer para cá ou então para cá. Então, o x vai ter que ser menor ou menor só que 0. Ou então, o x vai ter que ser maior que 3. Belezinha? Tranquilíssimos? Olha só, botei um com decimal de propósito. Ah, professora, mas toda vez que tem decimal, a gente sabe que a gente pode escrever na forma fracionária. Perfeito. Isso aqui, gente, ó, é o equivalente a 4 centésimos. Beleza. Elevado a x ao quadrado menos 2x sobre 2. Maior ou igual 1, 2, 3, 8 milésimos
Beleza? Sendo que 8 milésimos, você podia muito bem pensar assim, né? 2 sobre 10 ao cubo, se eu quisesse pensar dessa maneira. Aqui seria 2 sobre 10 ao quadrado, que multiplica x2 menos 2x sobre 2. Aqui, ó, como está 2 décimos, deixa eu só repetir aqui, ó, maior ou igual. Professora, lei distributiva, ó, faz chuveirinho, né? Então, posso simplificar bem aqui. Então, tem, na verdade, que 2 décimos está elevado a x2 menos 2x. E que esse 2 décimos está elevado a cubo. Pô, as bases são iguais, professor. Então, eu vou ter que fazer que a base aqui está um número entre 0 e 1. Então, eu tenho que x ao quadrado menos x, menos 2x, calma aí. Deixa eu apagar aqui que eu engoli o 2. Aqui, ó, vamos lá. Menos 2x. Beleza? Ele deveria ser maior ou igual. Só que ele vai ter que ser o quê? Menor ou igual a 3. Então, x ao quadrado menos 2x menos 3 menor ou igual a 0. Delta b ao quadrado menos 4ac. Delta, então, ó, igual a 4 mais 12, igual a 16. Beleza? Opa, então x é o oposto de b, mais ou menos 4 sobre 2a. Você vai ter o seu x' e o seu x, duas linhas. 6 por 2, 3. Menos 2 por 2, menos 1. Beleza. Estudo do sinal, professora. Precisa fazer estudo do sinal? Você substituiu por alguma coisa? Vamos lá. Ó, vamos fazer o estudo do sinal para analisar. Menos 1 com cavidade para cima. 3. Positivo, positivo, negativo. O que ele quer que você faça agora? Professora, eu tive que fazer o quê? Que inverter o sinal da desigualdade. Então, ele quer que seja menor ou igual. Ou seja, bolinha fechada de menos 1 a 3. Belezinha? Todos numa boa, todos tranquilos? Compreenderam o raciocínio da questão? É isso, galera. Essa é a grande ideia. Beleza? Tentar colocar numa mesma base. Quando não dá para colocar numa mesma base, a gente usa o artifício, substitui por uma outra letra e cair numa equação ou do primeiro grau ou do segundo grau. Um beijo grande para vocês e até a próxima.